Em 21 de janeiro comemora-se o Dia Mundial das Religiões, data instituída em 1949 com o objetivo de promover o diálogo, o respeito entre as diversas religiões do mundo. No mesmo dia, comemora-se também o Dia Nacional do Combate à Intolerância Religiosa. Essa data foi escolhida para homenagear a Mãe Gilda, do terreiro de Ilê-Abaçá de Ogum, vítima de intolerância religiosa. Em outubro de 1999, Gildásia dos Santos, conhecida como Mãe Gilda de Ogum, teve sua foto estampada na primeira capa de um jornal de Salvador, com uma tarja preta nos olhos e os dizeres: macumbeiros e charlatões lesam o bolso e a vida de seus clientes. Após esse episódio, seu terreiro foi invadido e depredado e seu marido foi física e verbalmente agredido. Em 21 de janeiro de 2000, Mãe Gilda morreu vítima de um infarto. Casos como o de Mãe Gilda não são isolados. Entre 2015 e 2019 foram realizadas 2.722 denúncias pelo Disque 100, o que dá uma média de 50 denúncias por mês. E é interessante analisar que a maior parte dessas denúncias são de religiões de matrizes africanas. E sem contar que boa parte dos casos de intolerância religiosas muitas vezes nem são denunciados. Nesse sentido, seria bacana a gente pensar a origem, da intolerância. O Brasil é um país laico e tem garantida em sua Constituição, em nossa Constituição Federal, o direito à diversidade religiosa, o direito de culto e de tradição a todos os brasileiros, Então, mas por que mesmo assim nós ainda nos deparamos com violência, injúria religiosa? O Disque Denúncia recebe muitos chamados, muitas denúncias sobre a injúria religiosa. Por que isso ocorre, A antropologia ensina pra gente que o ser humano, ele é gregário, Gregário do latim sociável. O ser humano, ele, ao longo de sua trajetória, ele gosta de estar junto, de compartilhar tradições, hábitos, costumes, e crenças religiosas. O ser humano gosta, de se sentir confortável, é uma zona de conforto estar junto dos seus. Lembrando que quando a gente está convivendo com as pessoas que se assemelham a nós no nosso pensamento, a face do outro é um espelho, Quando você convive com as pessoas que têm o mesmo sentimento, o mesmo pensamento, a face da pessoa é o espelho, te mostra a si mesmo. Então, o desafio é realmente a convivência respeitosa com aquele que é diferente, com a alteridade, A convivência com a alteridade é uma das coisas que mais faz crescer e faz evoluir como pessoa, como pensamento, Respeitar o outro. Então, nós temos na nossa convivência pessoas, que não conseguem fazer o diálogo interreligioso, não conseguem enxergar no outro, no seu semelhante, o direito à espiritualidade dele, à crença dele, No meu entendimento, encontrar um cristão que pratique violência em nome da religião, para mim é inconcebível, para mim é uma aberração, Nós convidamos líderes de alguns segmentos religiosos para dar seu depoimento de apoio a esse dia de combate à intolerância religiosa. Olá a todos. Meu nome é Thiago Ramos, prazer estar falando com vocês, e hoje eu venho falar um pouco sobre o pensamento espírita, sobre essa coisa maravilhosa que é a liberdade de expressão e da gente professar a nossa fé ou não.
né, comemorando aí o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Kardec, né, no Livro dos Espíritos, na pergunta 839, ele pergunta assim para os espíritos: será repreensível, né, aquele que escandalize com a sua crença um outro que não pensa como ele? O que os espíritos respondem para ele, né, seria faltar com a caridade e atentar contra a liberdade do pensamento. Então essa palavra, essa resposta, ela sintetiza de uma forma geral o pensamento espírita acerca da liberdade de expressão e que cada um tem, né? Assim como Jesus, ele exaltou a figura aí do bom samaritano, né? Do bom samaritano, em detrimento de outros religiosos até que passaram por aquele local, mas exaltando o bem que ele fez, a caridade que ele fez. Por isso que a bandeira do espiritismo é: fora da caridade não há salvação, independente de quem faça essa caridade, espírita, ateu, umbandista, católico, protestante, budista, né, seja qual crença essa pessoa professe ou não. O que importa é o amor e o bem que nós façamos uns aos outros. Prazer. No dia 21 de janeiro, nós comemoramos o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Esse dia é oportuno para refletirmos sobre como temos respeitado e vivenciado a liberdade religiosa no nosso meio. É um dia também que nos convida a pensar, nós cristãos, no convite de Jesus: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Aquele que ama, respeita. Por isso, a Igreja apoia todo o combate ao fundamentalismo e outras discrepâncias que vemos na sociedade atual. Os documentos do magistério, tanto do Concílio Vaticano II quanto do Papa Francisco, através da encíclica Fratelli Tutti, nos lembram a importância do respeito e a liberdade religiosa. Apoiamos vocês, façamos a nossa parte, vivamos num mundo melhor e mais feliz, onde todos se respeitam e se amam. Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Wagner, eu sou cristão. Eu gostaria muito de estar falando aqui sobre um assunto chamado intolerância religiosa. Apesar de eu ter os meus princípios de fé, que são inegociáveis, que são imutáveis, nós precisamos aprender a ser tolerante com alguém que comungue uma fé diferente da minha, que tem um credo religioso diferente da minha, que tem divergências doutrinárias diferentes da minha, que tem uma cosmovisão diferente da minha. Não podemos maltratar, não podemos perseguir, não podemos ofender, não podemos perseguir alguém porque tem uma fé que comungue uma fé oposta da minha. O que nós precisamos aprender é exercer um amor. Assim como Cristo nos ensinou, nós precisamos aprender a amar uns aos outros. Nós precisamos aprender a ser pontes. Então aqui eu quero deixar aqui o meu abraço, o meu carinho para todos vocês, que todos vocês sejam muito abençoados. Deus abençoe a cada um de vocês. Saudações, meus irmãos, meus amigos de caminhada espiritual. Eu me chamo Francisco Modesto, faço parte do Centro Espírita Beneficente União Vegetal, Núcleo Divinópolis. Esse Centro Espírita, ele trabalha com o ser humano no sentido de seu desenvolvimento espiritual, trabalhando suas virtudes moral, intelectual e espiritual. E nesse Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, no dia 21 de janeiro, o respeito é uma das virtudes morais que o ser humano precisa de ter assim, em primeiro plano. Por isso que nós, líderes espirituais, precisamos assim respeitar o ser humano, respeitar as religiões, as suas formas de crença, porque o respeito é algo assim primordial. E que eu desejo assim que a nossa capacidade de entender as coisas, de discernimento, possa assim crescer, aumentar o grau, para a nossa consciência assim ficar mais clara e que nós possamos assim praticar realmente, verdadeiramente as leis de Deus, leis de Jesus, e pôr em prática tudo aquilo que Ele veio nos ensinar. Gratidão a todos, fiquem com Deus.
Para nós de religiões de matriz africana, é muito importante essa data, né? Somos os mais perseguidos, os que sofremos mais preconceito. Até não dá para entender o porquê. É porque a religião veio da África? É porque a religião veio do negro? O negro ainda é marginalizado, né? A nossa base é africana. É um dó que todos não queiram, nem não podem conhecer a religião. Iria conhecer a riqueza cultural que ela é, né? A riqueza espiritual, como é gostoso estar em contato com a natureza, que a nossa religião é muito voltada para a natureza. Eu acho importante a gente respeitar as diferenças, né? Se o seu dízimo é você levar um dinheiro até a igreja, o nosso dízimo é através de uma oferenda, devolver à terra um pouquinho de tudo que ela nos dá, né? Não queremos convencer ninguém de uma verdade absoluta, nós só queremos respeitar o respeito, né, da nossa religião, assim como nós respeitamos as outras. Então, se nós respeitamos o seu amém, acho que todos poderiam respeitar o nosso axé. Todos nós nascemos carentes do sagrado. Cada um tem sua forma de chegar até o sagrado. Então, não a intolerância religiosa. É a mesma forma que todos usam de chegar até o seu Deus. Não a intolerância religiosa. Conta-se que certa vez o Frei Beto estava numa reunião e que ele teve a oportunidade de dialogar com Sua Santidade Dalai Lama. A presença de Sua Santidade, né, uma presença forte, uma presença, né, muito mística. Então o Frei Beto tem a oportunidade de perguntar para o Dalai Lama: qual é a melhor religião? Ao que o Dalai Lama responde: a melhor religião é aquela que torna a pessoa um ser melhor, uma pessoa melhor. Então, essa resposta, né, que deixou o Frei Beto ainda mais admirado, ainda mais emocionado, né? É uma resposta interreligiosa e diz muito pra gente nessa data, né, que comemoramos o Dia da Intolerância Religiosa. A religião bacana é a que faz a pessoa melhor para aquela pessoa, né? Para mim é a minha, para aquela pessoa é aquela que ela escolheu, aquela que ela se sente bem em comunhão com Deus, né? Então, que cada um de nós possamos ser pessoas melhores nesse ano que começa, pessoas melhores que o ano que se passou, em todos os sentidos, né? Com respeito e empatia. Meu abraço carinhoso, Shalom. Precisamos criar uma cultura de respeito e não de tolerância. Tolerância vem do latim de tolerare, que quer dizer suportar, aceitar. Nós precisamos mais do que suportar o outro, nós precisamos respeitar o outro. Namastê.